Você tem acompanhado nas últimas edições do Viaje Mais uma verdadeira viagem por Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil. E o assunto de hoje, claro, não poderia ser diferente: gastronomia. Nós vamos conferir de perto o restaurante e pizzaria Café Terraço, que não é apenas um local para almoçar ou jantar em Campos do Jordão, mas sim um espaço onde fazer uma refeição é ter a experiência que une o melhor da gastronomia da região da Mantiqueira com um ambiente que faz você se sentir totalmente confortável. Com uma história muito rica, o Café Terraço fica localizado em um espaço fundado pela família Caravelas, que foi muito importante para a evolução de Campos do Jordão. Eu sempre costumo dizer que quando eu venho para Campos do Jordão, sempre tem aquela questão: qual lugar melhor que você foi? E eu digo, o último que eu fui. Porque eu sempre descubro alguma coisa. E dessa vez eu descobri mais uma casa que só tem, inaugurada em 1950. E nós estamos aqui então no Café Terraço e vamos mostrar para você o que é feito aqui, porque a notícia de hoje é pizza, massa. E o nosso chefe, Augusto Bertoldi, vai contar por que você deve vir aqui experimentar a pizza dele. Nós já fomos em várias pizzas, você sabe o quanto que é bom, só de ver dá para comer pelos olhos, né? Então vamos ver o que acontece aqui. Augusto, boa noite. Obrigado pela participação no nosso programa aqui no Viaje Mais. Legal, boa noite. Prazer receber vocês na minha casa. Eu vou explicar um pouquinho do meu trabalho, eu vou dizer por que a nossa pizza é diferenciada e vocês devem vir comer a nossa pizza, né? Primeiro assim, né, tem pessoas que perguntam, por que o Café Terraço, cara? O Café Terraço nasceu em 1950, foi fundado pela família Caravelas e eu fiquei apaixonado pela história do Café Terraço e quando eu tive a oportunidade de vir e restaurar o Café Terraço e trazer minha gastronomia para o Café Terraço, eu não retirei o nome pela história e mantive a minha especialidade, que é fazer pizza artesanal. E a minha pizza, ela é diferenciada por quê? Porque eu começo com a minha massa, que tem 8 horas de levain próprio, descansa mais 24 horas, para depois eu servir. Eu tenho uma mussarela exclusiva para minha casa, que é produzida em Luminosa e Brasópolis, e é somente para minha casa. Essa mussarela você não vai encontrar no mercado. Eu tenho várias hortaliças, né? Desde o manjericão, meu alecrim, minha rúcula, minha escarola, tudo que eu utilizo na minha pizza é produzido no meu quintal, sem agrotóxico nenhum. Então eu prezo muita matéria-prima regional e com qualidade orgânica, e eu tenho bastante coisa regional que me fornece, como aqui eu tenho o shiitake, que é produzido em São Bento, tem meu tomatinho cereja, que é aqui feito na parte dos melos, que é muito bacana, o processo de fermentação que ele faz para cuidar do tomate cereja. Eu tenho outras coisas regionais que me fornece também. Tem o cogumelo Paris, que é fresco, chega para mim aqui na hora, para eu poder fatiar ele e servir para vocês, né? E eu prezo muito isso daí, e o atendimento nosso também é diferenciado. Eu tenho uma puta equipe incrível para poder cuidar de vocês, todos treinados, né? Tem uma carta de vinho com mais de 90 rótulos, tenho azeites especiais que eu criei e desenvolvi para harmonizar com a minha pizza. E depois finalizando com um bom café expresso e bons licores, como a casa italiana, um bom limoncello, né? Um bom control, um bom, né? Tem bastante coisa bacana. E fora tudo isso daí, o ambiente é diferenciado, a gente está afastado, né? Média de 2 km do centro, né, plena natureza, tem um lago no meu quintal, tem uma área de 7.700 metros, né, não tem um espaço assim grande, porque a ideia era ser um bistrozinho de 60 lugares, hoje eu tenho 120, né, que foi crescendo, as coisas foram acontecendo, meu público foi me encontrando, e eu fiquei apaixonado por tudo isso, né, hoje eu tenho bastante parceiros que cuidam da minha casa, né, tenho a Débora, tenho o AD, que cuida dos nossos uniformes. Eu tenho outras pessoas regionais que me fornecem outras matérias também e um público maravilhoso aí para eu poder atender e receber na minha casa, e feita tudo com muito carinho, tá? Mas logicamente tudo isso é importante, mas se não tivesse a mão do chefe, era o que ia faltar. Qual que é a diferença aí? Inclusive tem aquela discussão, né? Eu como bom italiano, da massa fina e da massa grossa. Se fosse pelo sangue tinha que ser massa grossa, mas eu gosto de massa fina. E o público hoje, na maioria, massa fina ou massa grossa? Então, massa fina. A minha massa ela é fina, ela não é uma massa grossa, ela é uma massa de 220 gramas, né? Isso, quando eu preparo ela e depois que ela fica pronta, ela é pesada para depois fermentar tudo e ficar armazenada corretamente. E é uma massa de 220 gramas, aberta com equipamento e depois com a minha mão tudo, por ser um trabalho artesanal.
né? E ela é uma massa fina, leve, com as bordas crocantes. Então, ela vai ser macia no meio e crocante nas bordas dela. Isso por causa do molho, por causa da mussarela, por causa dos ingredientes central. Mas a borda da minha pizza sempre vai ser uma crocante para vocês poderem harmonizar e comer junto com os azeites. Foi por isso que eu desenvolvi os azeites, que daí as bordinhas vai comendo todo com azeite, bem diferenciado aí para dar sabor, viu? Duas agora respostas para a gente ver. Qual a pizza que mais você gosta e qual é a pizza que mais sai na casa? Vamos ver se vai bater as duas coisas. Isso é uma coisa muito bacana, porque assim, 60% do meu cardápio é toda a criação minha. Então eu tenho bastante coisas diferenciadas, umas coisas malucas, mas tudo estudado, harmonizado e equilibrado a intensidade para que todos possam sentir no paladar. Mas hoje tem a da casa, que chama Café Terraço, que tem uma saída muito grande, e tem as tradicionais também, que tem uma saída incrível. Na verdade, eu não consigo te dizer assim, essa sai muito, é relativo. Eu tenho bastantes pizzas que saem bastante e eu não sei te dizer qual é a melhor, porque eu gosto de todas, de verdade, não é o papo de quem inventou, não, e do que já existe. É diferente o nosso trabalho. Então, tem uma saída muito grande. Chefe, tá vendo? Deu uma... Não, é sério. Mas hoje as pessoas têm um interesse muito grande pela Café Terraço, porque ela é diferenciada e tem uma coisa muito engraçada, né? Ela é uma pizza bianca, que a gente chama, não leva um molho de tomate, aí vai só minha mussarela artesanal, vai o cogumelo Paris fresco, fatiado, na hora em cima dela, e finalizo ela com rúcula orgânica, né, um toque de damasco, um corte de um queijo brie em cima e um toque de geleia de frutas vermelhas feita tudo aqui. Então, isso é só para deixar babando aqui, logicamente. Bem artesanal. Essa é uma das pizzas assim que tem um sabor e uma beleza incrível, porque a primeira coisa que a gente tem que aprender na gastronomia é que todos comem com os olhos primeiro, depois vai para o paladar. Para harmonizar, sempre o vinho é o que chama a pizza chama o vinho e vice-versa. E dizem aquela história, não, a pizza tem que comer com vinho, tem que tomar com vinho tinto, outro diz que tem que tomar... O melhor vinho é aquele que te apetece também? Com certeza. Eu costumo dizer assim que o melhor vinho, na verdade, é aquele vinho que você gosta de beber, não tem essa, né? Hoje eu tenho uma puta equipe treinada, eu sou especialista em vinhos também, além da gastronomia, que eu tenho uma gastronomia completa na minha carreira de 20 anos. E me apaixonei por vinho também, como me apaixonei pela pizza. Hoje a minha proposta é pizza e vinho, né? Tem pessoas que chegam aqui e falam, chefe, quero comer essa pizza, qual vinho que eu vou beber? Eu tenho vários para oferecer para ele. Se ele pegar o vinho e falar, quero tomar esse vinho, qual pizza que eu vou comer também? Eu consigo harmonizar, que a proposta é essa. Confesso para você que o vinho tinto à noite, Campos, né, é muito mais harmônico, né, do que um vinho branco, né, um vinho rosé ou qualquer outro tipo de vinho, né, por ser vinho branco, normalmente vai estar gelado, vamos dizer assim. Um vinho rosé também é uma temperatura mais baixa. À noite, por friozinho, acho que o tinto é mais agradável e vai harmonizar mais. Mas quem quiser beber um vinho rosé, um vinho branco, lambrusco, um espumante, né, sem problema algum, eu consigo harmonizar fácil também com pizza e vai ser um prazer, sem problema algum. Você falou das salgadas com agridoce e da pizza doce? Temos também. É assim, a pizza doce eu tenho aí nada exagerado, né? Mas criei uma mesclada de banana com creme de avelã e avelã fresco finalizando, né? Que também dá para harmonizar. Daí eu até costumo brincar daí que essa eu consigo harmonizar com cervejas, né? Que fica gostoso isso daí. Tem uma de abacaxi com frutas vermelhas também, que é toda a criação minha, e finalizando com sorvete de creme em cima. E tem uma clássica só de creme de avelã, que essa é conhecida para todos, e uma clássica de banana também, que não pode faltar. Bem, o Fidelis está mostrando imagens para nós aqui durante a nossa entrevista. Estava até brincando, isso daqui não é uma entrevista, isso daqui é uma aula, né? Você é um professor, não dá nem tempo de... Muito bom sua oratória, isso facilita bastante para o nosso pessoal saber o que está acontecendo. A casa, você falou dos anos 50, e quando ela foi inaugurada, era um café, o que tinha aqui mais? Então, na verdade, é assim, quando nasceu a história do Café Terraço, em 1950, a família Caravelas trouxe esse nome, que eles eram apaixonados, né, viajavam muito, e na França tem um local que foi pintado um quadro que é Girassóis de Van Gogh, tem uma réplica aqui maravilhosa, lógico, se fosse verdade, já tinha vendido, não precisava trabalhar mais, né? Mas é uma réplica que foi pintada também na França, que eles trouxeram de lá isso daí, e esse quadro foi pintado num local chamado Café Terraço, que eles adoravam ir, e era um bistrô, não era um café só de se beber, então era um bistrô. E eles ficaram apaixonados pela história toda e trouxeram essa proposta para Campos,
né, desde 1950, e depois teve várias partes do Café Terraço, virou Yacht Club, que eram grupos que faziam barcos, né, e passeios no lago, depois voltou o Café Terraço novamente, né, depois ficou por um único herdeiro, né, o seu Renato Caravelas, que eu não cheguei a conhecer, infelizmente, mas ele foi o criador dessa nova estrutura que nós estamos vivenciando hoje. E ele iniciou em 80, e foi finalizar isso em 2000. E ele fez isso funcionar de 2000 a 2007, depois ele veio a falecer, né, e ficou com a sua esposa, o Café Terraço, a dona Elaine Caravelas, que é uma pessoa maravilhosa, incrível, que é através dela que eu consegui chegar até aqui o Café Terraço e consegui restaurar todo esse local e trazer minha gastronomia. E aí eu não tirei o nome por causa da história de tudo isso. Eu falei, pô, não vou tirar o nome café, vou deixar o nome. Criei o meu bistrô aos finais de semana, sábado e domingo, e deixei a pizzaria, que é a minha especialidade, no jantar. E o Augusto chefe, de onde que veio a ideia de ser chefe? Então, na verdade, isso é doido, porque não veio isso, né? Não tem essa ideia de virar. Eu comecei a trabalhar 20 anos atrás numa casa francesa, o La Galha, que é uma casa incrível. Eu entrei lá lavando louça, não sabia o que era brócolis e couve-flor. E ali eu comecei a me apaixonar pela gastronomia e comecei a aprender confeitaria. Aí eu fui me especializando, aí fiz cozinha quente e fria completo. Fiquei 3 anos e meio lá trabalhando, fiz capacitação no Senac, tive a honra de trabalhar ao lado de vários chefes, fiz vários eventos e fui me especializando e me apaixonei, não adianta. Aí fiquei cansado um pouco da cozinha, resolvi ir para o salão e fiquei mais 3 anos e meio nessa mesma casa, o La Galha. E ali também me especializei, fiz tudo que tinha que fazer, fiz capacitação de tudo, fiz maîtrise sommelier, atendimento, fiquei apaixonado por vinho, criei outra paixão. E depois eu conheci o italiano Sardo, né, o Pierpaolo, que é esse cara que eu devo o conhecimento da pizza artesanal. E aí eu fui administrar essa empresa dele, fiquei 2 anos na casa dele, administrando, fiz maîtrise sommelier lá e fui gerente da casa dele. Né, lá não mexi na gastronomia dele, ele que tomava conta disso, mas foi muito apaixonante. E depois de 2 anos eu saí desta casa e criei a minha própria casa com um amigo que eu tinha, né, de infância. A gente criou uma casa chamada La Forteza, eu e o Jonathan, que era um amigo de infância, e fiquei 3 anos com essa casa. E depois de 3 anos eu vendi essa casa e lá eu criei o meu nome de chefe Augusto, fazendo essa casa em 3 anos, porque a gastronomia era toda minha, tive que criar tudo, treinei toda a minha equipe, inclusive meu sócio, eu treinei ele, ensinei tudo para ele de gastronomia, que ele era formado em RH, tudo a ver com gastronomia, mas ajudou eu a selecionar toda uma equipe legal, né? E aí ele me ensinou parte de administração também, eu ensinei para ele parte de gastronomia e atendimento e tudo, ele aprendeu tudo, deu muito certo isso, mas em 3 anos eu decidi vender a La Forteza para ele e foi quando eu investi tudo aqui no Café Terraço e meu nome veio junto. E isso nasceu o chefe Augusto Bertoldi há 10 anos, nasceu isso. Augusto, você falou da questão da confeitaria. Dizem que a confeitaria é muito mais difícil que o salgado. É isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, não é mentira isso. A confeitaria, quando você está com aquele dia que você não está com o coração doce, cara, não dá certo. De verdade. Porque a confeitaria, você tem que seguir. Se é 100 gramas, cara, você tem que colocar 100 gramas. Colocar 101 gramas, cara, vai dar errado. Aí você, puta, onde é que eu errei? Você vai falar, puta, coloquei 101 gramas, cara. Então, a confeitaria é muito mais complexa, muito mais difícil e muito mais delicada. Eu sou apaixonado por ela também, mas eu confesso que hoje o salgado me atrai muito mais. E a pizza, então, é minha paixão incrível, cara. Augusto Bertoldi, muito obrigado pela sua entrevista aqui conosco no Viagem Mais. Vir para Campos do Jordão já é um diferencial. Agora você tem que vir aqui no Café Terraço. Nós vamos colocar o site aqui embaixo para vocês, o telefone, tudo para você ver, poder aproveitar e ver essa imagem belíssima aqui da sua área que você tem. Obrigado pela sua participação. Espero que você traga mais coisas novas, porque às vezes as pessoas falam assim, não quero comer alguma coisa nova, porque pizza tem em qualquer lugar, mas pizza diferenciada tem que ser aqui no Café Terraço. Abraço. Essa é a proposta. Obrigado. Agradeço vocês, tá bom? Muito bem. Nós vamos no nosso intervalo, voltamos já com mais notícias aqui de Campos do Jordão. Até já!